Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de energia e meio ambiente, tá certo? Vamos lá, né? Para as movimentações aí durante a semana, né? Recebi muitos e-mails, né? Relacionados aí com principalmente a prova, né? E não só a prova, né? Também teve pessoas que entraram em contato comigo em cima da hora, né? No final de semana, no sábado, ou foi no sábado, ou foi no domingo, dizendo que estava sem grupo, né? E aí eu até informei que quem não me enviou, né, a relação do grupo até quarta-feira, os grupos tinham sido formados aleatoriamente, né? A gente foi formado aleatoriamente, quem não estava sem grupo, né? O sistema formou o grupo, né? E foi formado na quinta-feira, tá certo? Esses grupos, ok? Vamos lá, Rodrigo, perguntar. Boa noite, Boa professor. noite. Na verdade, eu já consegui ter a resposta que eu queria. É porque, assim, eu fiz o envio do trabalho, só que na folha da apresentação eu observei um erro. Aí eu pensei que pudesse fazer o reenvio, né? Mas aí não pode, é envio único apenas. Mas aí eu É, posso enviar para você aqui, né? Para poder mas é do trabalho compartilhar. agora que vai ser apresentado hoje, né? Exato. O Ah, trabalho é. escrito não tem alteração, é só a parte da apresentação que eu observei um erro, e aí eu quis fazer uma correção antes do tempo, né? Mas é porque assim, lá no trabalho escrito, né, é diferente da apresentação, né, como eu tinha lhe falado, né, a apresentação vai ter a nota, né, de apresentação e vai ter uma nota diferente, né, do trabalho escrito, né. Não, sim, é porque a apresentação, ela o que nós colocamos, todos do grupo vão poder participar, né, na fala. Então, por isso que eu estou te perguntando se dá para enviar, como que eu faço para compartilhar aqui para você, para Pronto, poder para você não conseguir compartilhar a tela aí, né, você pode me enviar que eu compartilho aqui, aí você vai dando só as orientações, né, de passar o slide que eu vou passando, tá certo? Pronto, eu vou só confirmar aqui relacionado aos grupos, né? Eu só compartilhar com vocês, né, que os grupos estão formados, né? E aí, claro, hoje não vai dar tempo de apresentar todo mundo, como eu informei no material que eu disponibilizei para vocês, certo? Mas os grupos, né, vai ter o grupo um, a gente vai seguir essa ordem que está aqui, né? 1, 10, 11, a gente vai seguir essa ordem, certo? Então, aqui o grupo um é Ana Clara, né? Marvi Barbosa, Nardelli, Rodrigo e Carlos Eduardo. Aí o grupo 10, né? Antônio Adinoel, Gabriel, Francisco das Chagas, Verbena e João Otacílio. Aí grupo 11, Carlos Vinícius, Alisson, Otávio, Carlos Aurélio, Jefferson Queiroz. Grupo 12, Carlos Eduardo, Luiz Felipe, João Carlos, Vitor Giovanni e José Luiz, Jorge Luiz. Grupo 13, né? Só um minutinho. Pronto. Aí, grupo 13, Pedro, Vitor, Anastácio Batista, Pedro Vitor, né? Roberto Sanducci, né? É Sanducci. Santos. Ah, pronto. Paulo Henrique, Raelson, Francisco Jorge. Aí, grupo 14, Erivaldo, Jasson, Raíssa, Fabrício e Luiz Felipe. Grupo 15, Bianca, João Gabriel, Andel, Eric e João Matheus. Grupo 16, Yara, Isis, Rícia, Mayra e Luiz Gabriel. Grupo 17, Heloísa, Francisco Silva,
Miguel Nascimento, José Bezerra e Alessandro. Equipe 18, Francisco Anderson, José Vitor, Antônio Monteiro, Bruno de Souza e Cledson. Grupo 19, Ana Paula, Tássia Jéssica, Arthur, Taua, Ricardo Márcio e Luiz Cláudio. Grupo 2, né, porque aí a ordem ele muda um pouco, né? Grupo 2, aí Ayrton, Eduardo, Francisco da Cunha, José Maurício, Mariana, Cainã, José Vitor, Ulisses e Francisco das Chagas. Grupo 3, Daniel, Irineu, Mariana, Kevin, Francisco Eduardo, Ian Gabriel. Grupo 4, Gabriel Costa, Francisco Emanuel, Matheus Pereira, Ítalo Roniel, Isabela Maria. Grupo 5, Marcelo Martins, Hudson, Denilson, Josiel, Antônio Lorival. Grupo 6, Luiz Fernando, Gabriel Ferreira, William, acho que é Ravani, né? Matheus de Lima. E grupo 7, Luiz Felipe, Francisco Onan. Aí aqui já são 3 equipes de 4, né? Devido à distribuição que o sistema randomicamente distribuiu, né? Pela quantidade de alunos que estavam. Então, João Pedro e Fernando Lear. Aí, grupo 8, Francisco Cristiano, Valdir Alves, Raimundo Nonato e Adilson Matheus. Aí, grupo 9, Danilo, Cauã Gabriel, Viviane, Maria Clara Alencar. Certo? Aí seriam os grupos. Vamos lá, né? Diga lá, Carlos. Pois não, Carlos? Dá a voz aqui. Professor, eu pesquisei aqui e não aparece a opção para compartilhar, né? Eu vou ter que enviar para você mesmo. Tá certo, eu vou abrir aqui Não, meu vou e-mail. enviar ainda, vou enviar foi? agora. Ah, tá certo. Ô, professor. Pois não, Gabriel? Eu acabei de chegar, só para tirar uma dúvida. Eu devo enviar alguma imagem, coisa assim para o senhor? Não, caso você não esteja conseguindo compartilhar, né, o trabalho, você pode me enviar, né, para apresentação, né? Para eu compartilhar com os colegas aqui a apresentação de vocês e passando na forma que vocês foram apresentando, tá certo? É que não tive muito tempo para fazer. Pois, como é, Gabriel? É que não tive muito tempo para preparar. Pois é, a data limite, assim, né? Nem todo mundo vai conseguir apresentar hoje, né? Se o seu grupo tiver a sorte de não der tempo para apresentar hoje, passa para o sábado. Agora, o material escrito tem que ser enviado até hoje, até as 23h59, né? Conforme a gente estabeleceu. Pessoal, tem 3 pessoas com a mão levantada, né? E aí eu vou dar a voz aqui para perguntarem, né? Tá ok. Oi? Carlos aqui, meu microfone tá ok já. Eu tava com um probleminha aqui no microfone. Ah, ok. Então diga lá. Professor, em relação à minha prova, né, do sábado, o que aconteceu? Eu tentava abrir a prova, né, e não estava abrindo. Aí quando eu consegui abrir a prova, aí beleza, comecei a responder, né. A minha segunda questão era a segunda questão, se eu não estou enganado, que tinha que fazer um cálculo. Tinha um quadrinho lá que você era para clicar em cima e digitar a resposta. Eu clicava esse quadro, eu nunca conseguia digitar as respostas, né? Eram 3 questões de cálculo, nenhuma delas eu consegui digitar as respostas. Você estava fazendo no celular, era? Era no tablet.
Aí depois, quando eu terminei, já estava já com as 2 horas de prova, já tentando enviar, não conseguia enviar também, clicava lá no botão de enviar e não ia de jeito nenhum. Foi por isso que ele mandei um e-mail, tirei as fotos, né, e lhe mandei o e-mail, porque foi a única alternativa que eu vi no momento, né, para comprovar que eu estava fazendo a prova. Porque eu tentava enviar, clicava várias vezes lá em cima do botão para enviar e não ia de jeito nenhum, porque aparecia uma mensagem em vermelho lá em cima da prova dizendo que as questões que tinha que digitar não tinham sido digitadas, estava sem resposta e que devido a isso não podia ser enviadas, entendeu? Então foi esse o problema que eu tive no momento. Eu vou relatar aqui algumas orientações que o sistema de informática, né, da instituição já falou que pode acontecer, né? Um desses sistemas é exatamente o tipo de navegador que você está usando, né? Dependendo do tipo de navegador, ele não consegue, né, ter resposta com o SIGA, né? E aí não consegue, você tenta digitar, não consegue, dá problema, né? Então tem que ficar trocando o navegador, ou utilizar o Mozilla atualizado, né, com as versões atualizadas, ou o Chrome com as versões atualizadas. Aí depende muito, né? Depende muito da relação. Pois é, aí quando eu tentei abrir em outro, aí apareceu a mensagem que a quantidade de vezes já tinha esgotado, entendeu? Aí tive que... porque só pode 2. Pois é, aí tive que abrir. Mas no seu caso aqui, ó, por exemplo, ó, eu estou abrindo aqui, você só enviou uma vez para mim. Quando eu tentei, senão vou tentar em outro navegador. Mas quando eu abri o cigarro, eu tentei abrir. Pois não abri aqui a sua resposta, só veio uma resposta sua, né? Não tem mais de uma, não. Não tem uma segunda tentativa, né? O seu nome é Carlos Aurélio dos Santos Araújo? Pois é, que não tem mais de uma tentativa, que só tem uma. Certo? Depois para mim aparecia que eu tinha esgotado o número de tentativas. Pois é, aí, ó, olhando aqui, né, olhando sua prova, abrir ela agora, por exemplo, a questão 2, né, ela não foi respondida, né, conforme mostra aqui, que não foi colocado, né, e essa questão 2 era só para colocar só a resposta crua, né, só o número, né, ela só caberia o número, né, não caberia colocar a resolução, certo? Já a questão 5, tinha que colocar a resposta e logo abaixo como é que deveria ser essa resolução, certo? Por exemplo, a questão 2 sua, né, que era assim, um caminhão consome 50 kg de diesel por viagem. O diesel tem, né, poder calorífico de 42 kJ por quilograma e o motor tem eficiência de 30%. Quanta energia útil é aproveitada por viagem em quilowatts-hora, né? Essa seria a relação dessa questão 2. Né? E a questão 5 é assim, Ana utiliza um chuveiro elétrico de 2.000 watts por 3 horas por dia durante o inverno. O fabricante informa que a eficiência do aparelho é de 85%. Quantos quilowatts-hora, né, de energia útil são fornecidos por dia? Certo? Essa também não tem resposta aqui, né? Não aparece, certo? E a outra, eram 3, né? Eu fiz ela no papel. A outra era a décima questão. Pois é, aí a 10ª está aqui. Uma usina termoelétrica, né, opera com vapor aquecido a 900 Kelvin, né, e é resfriada Kelvin. E o sistema com água a 300 Kelvin. Qual a eficiência máxima teórica? O que é que acontece, pessoal? A instituição manda a gente orientar que toda e qualquer resposta, né, via SIGA, né? Tanto é que eu falo para vocês aqui e reforço que nenhuma resposta pode ser por e-mail, né? O nosso campo de trabalho, né, nossa sala virtual é o SIGA, certo? E aí tudo é documentado por lá, certo? Toda a documentação é por lá, exatamente nos sites, né? Onde tem esse canto aí de espaço, né? Que é a documentação oficial da instituição, certo? E aí, por isso que eu reforço que vocês antes mesmo, né, da prova acontecer, eu até falei em sala de aula que vocês olhassem, dessem uma lida, né, configurassem, dessem uma olhada bem direitinho nas respostas, caso esteja alguma coisa para anexar, em desenho principalmente, né, que eu falei, ó,
Se tiver alguma coisa para anexar, confira a resposta bem direitinho, né? Porque também, muita gente entraram em contato comigo na quinta-feira relacionando a prova de desenho, né? E aí eu estava dizendo, ó, pessoal, a prova de desenho, necessariamente, a documentação tem que ser tudo por lá. Não adianta vocês me enviarem via e-mail, não, que é uma recomendação da instituição. Certo? Mas nesse Então, caso eu vou ficar sem nota, então? não, a nota não, vai ter as questões que você realizou, né? Que até respostas, as abertas, as fechadas foram respondidas, né? Ah, tá. As questões de marcar, então, apareceram. É, de marcar estão aqui. É, a de marcar estão aqui, né? O que não foi contabilizado, né? No meu ver, foi as que estão abertas. É tranquilo, então. Então, na hora. É porque eu Certo? pensei que não tivesse nem Não sido foi enviado, contabilizado. porque não apareceu. Não, foi enviado uma tentativa sua, uma. Você disse que abriu outra, né? Duas. É, porque quando eu não conseguia digitar, né? Eu tentei abrir em outro navegador. Aí aparecia que o número de tentativa tinha sido esgotado, né? Aí quando eu tentava enviar, só aparecia as mensagens lá em cima. Eram 3 mensagens que apareciam, dizendo que as questões, justamente as que eu não tinha respondido, estavam sem resposta, né? E que não dava para ser enviada. Aí foi por isso que eu mandei as fotos, né, do senhor. Mas já que apareceu pelo menos as de marcar, então tá de boa. É, apareceu aqui de marcar, né? Tô na hora, então. Vamos lá, e a segunda é o Matheus. Opa, professor. Foi Não, é não? que em relação ao grupo, é que só eu e mais outro membro do meu grupo que a gente fez a parte do trabalho. Pronto, aí quando for lá, você vai me dizer quem são os membros, aí eu vou excluir os demais, né? E os demais vão ficar sem nota, certo? Ok, então. Viu, pessoal? No caso aí, eu não consegui encontrar os demais membros do meu grupo, né? E aí vocês me avisam quem são as pessoas que eu tiro do grupo, e aí essas pessoas vão ficar sem a nota escrita e sem a nota de apresentação, tá certo? Vamos lá, Cleiton. Dúvida rápida. É porque eu ainda não Diga enviei, lá. eu ainda não enviei a nota escrita. Então, só para eu saber, eu tenho que responder ali e enviar, certo? Eu tenho que Responder o escrever quê? tudo. Não, eu quero dizer, tipo, eu tô aqui na coisa que o senhor mandou escrita. Eu estava meio concentrado nas provas e trabalhando, então não pude dar uma olhada antes. Tenho que dar uma olhada nisso aqui e enviar escrito por senhor, certo? Ver hoje, né? Você tem que fazer tipo um trabalho escrito, né? Sobre a sua pesquisa de pegada de carbono, não só sua, né? Da equipe como um todo, né? E aí apenas uma pessoa envia, né? Do grupo. Porque automaticamente aquele membro do grupo, ao enviar, os demais não precisam enviar, certo? Esse trabalho escrito. Ah, entendido. Era só essa a minha dúvida mesmo. Ok. João Mas isso Gabriel? era individual, se todo mundo tinha que mandar ou não? Não, só basta um membro, como tá, um membro do grupo, que aí os demais automaticamente contabiliza que os demais foram enviou, né, o documento. Professor, Foi não, João? nas minhas questões de cálculo lá na prova de sábado, aparecia lá que estava errado, mas que o professor podia corrigir, né, elas. O Só as senhor questões lembra? abertas, né? Sim, as de cálculo. Porque assim, vamos lá, como é teu nome aqui, João? Eu só abrir esse. João Gabriel Silva de Oliveira. João Gabriel. Eu vou olhar aqui qual é a questão de cálculo. A 7, né? Deixa eu ver aqui, compartilhar aqui. Essa questão aqui, né, que vocês estão vendo aí na tela, ela é que cabe eu corrigir, né? Eu tenho que corrigir ela, certo? Ao corrigir ela, aí eu coloco, né, ela não tem uma nota fechada, dependendo do andamento, eu posso dar de 0%, né, a 100%,
correspondendo a como é que foi a resposta, né, do aluno, né? Então, essa questão aqui eu consigo responder, certo? As demais, não. Essa aqui também é outra, né, que eu consigo, a 8 também, né, eu consigo visualizar, apesar que aqui embaixo já tem a resposta dela, né, e eu já deixo aí algumas questões com a sua resposta, etc. Certo? Certo. Quem foi mais que levantou a mão? Mariana, diga lá. Oi, professor, tá dando para ouvir aí? Sim, estou ouvindo. Professor, eu queria saber o seguinte, a gente fez em grupo, né, a nossa apresentação, e aí a gente fez tipo uma apresentação em PowerPoint, né, e transformou em PDF. Foi isso que o pessoal enviou para o senhor. Aí eu queria saber se tem que fazer um trabalho escrito, Um tipo trabalho assim, escrito. só escrito mesmo, ou se essa apresentação já vale. Pois é, você é da equipe do Rodrigo, é? Grupo 2. Do grupo 2. Eu recebi aqui a do Rodrigo. Não, é Iris, do a da Isis, Eduardo. né? É da Isis, Não, né? do Eduardo. Pois É o não me grupo mandou pro meu 2. e-mail, não. Não, ele acho que ele colocou no Siga. Aí eu vou dar uma olhada, então. Eu não sei se ele já Flávio, anexou. com licença aí, Mariana. Flávio, eu coloquei lá no Pronto, Cigar tá aí o Eduardo. um Ele vai PDF, né, explicar para o senhor. um documento com aquelas 5 laudas conforme orientado lá no Certo. Cigar, e fiz uma apresentação em PowerPoint com um slide para cada integrante da equipe, que é essa que eu vou lhe mandar por e-mail para a gente apresentar. É dessa forma. Show. Que tem que ser, né, o trabalho? A apresentação via PowerPoint é aqui, né? E o trabalho escrito é lá via o Cigar. Exatamente. Ah, entendi, professor. Pronto, era isso que a gente estava na dúvida aqui. Certo. Vamos lá, William. Professor, só uma dúvida com relação à prova de final de semana. Eu mandei um e-mail para o senhor porque eu estava viajando e não consegui, tive um problema no Starlink que não consegui fazer o envio. No caso, então, ela não vai ser considerada, né? Porque eu não consegui enviar pelo SIGA de jeito nenhum. Exatamente. Né? Isso aí você tem que, no caso, tem que pedir segunda chamada, né? E colocar lá a justificativa juntamente com o documento, né? Você pode colocar lá uma declaração do trabalho, que estava a trabalho, e pedir segunda chamada. Aí, agora sim, tem 3 dias, né? A prova foi sábado, não foi? Sim. Você tem 3 dias aí para pedir juntamente com a coordenação. Esse pedido Tá, ok. Sua apresentação do PowerPoint tem que ser entregue hoje também. Não, tem que apresentar hoje, né? Eu vou por assim, eu vou seguir a ordem da apresentação, né? Aqueles que estarem na ordem tem que apresentar hoje. Os demais que não vai dar tempo, né? E fica para sábado. Né? Vamos tentar seguir essa Porque ordem. meu grupo não fez a apresentação em PowerPoint, não. Eu vou dar um jeito aqui. Certo. Mas meu grupo é o 5, acho que não vai dar tempo, não. Pela ordem que está lá, acredito que não. Certo? Professor. Sim, vamos lá. Diga lá, Jorge. Boa noite. Professor, no caso, com relação, só uma dúvidazinha com relação a uma prova. Naquela prova que tinha um cálculo, que no caso o senhor orientou ao vivo aqui, né, na aula aqui, era para a gente transcrever, digitar naquele espaço a fórmula com o resultado e tudo. Beleza? Não era assim? Eu até disse assim, aquelas questões que seja possível colocar, porque tem questões que só caberia um número, né? Exatamente. Tem questões lá, tem questões aqui que só caberia um número. Okay. No caso da minha prova, teve uma que tinha um cálculo, né? Que era um cálculo, e tinha 2 que era para dar a questão do coeficiente, né? Das 2, que na 2 era aquele quadradinho que a gente colocava só os números, né? Tem o que só colocar o número. Isso. Assim, quando eu enviei, né? Quando eu enviei a prova, ela lá disse que estava errada, não aceitava. Pois mas é porque, como eu estava acabando de informar aqui ao Carlos, né? E aí isso foi uma orientação, né, uma informação do sistema, né, de informática. É que pode acontecer que alguns navegadores não tenham compatibilidade com o SIGA, certo? E aí, às vezes, não consegue digitar, né? Por exemplo, do Carlos, ele não conseguia digitar número...
o meu navegador, eu consigo enviar tudo, tá entendendo? Beleza, enviei tudo. Só que assim, que quando a gente envia, que aí eu fui enviar a segunda vez, né, que a vez foi outra prova, ele dá como aquela questão estava errada. Que não estava faltando, como quem não tinha mandado nada nela, tá entendendo? As questões... Olha bem para mim, por favor. Peraí. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Jorge Luiz Almeida Viana, né? Isso. Liso, mas Pois é, teve duas tentativas, né? Aqui eu estou vendo aqui duas tentativas. Pronto. Qual foi que você está se referindo? A primeira ou a segunda? Para você aí, vai ser corrigido. Mostra as duas para mim, eu consigo olhar as duas. Ah, certo. Por exemplo, na primeira, eu fiz o cálculo aí, né? Botei, né? PU, a potência última, a potência tal, botei o resultado lá. Beleza. Pronto. A sua questão 4 é só de número, né? Essa que caberia só número. Isso, certo? que era só 2 resultados, né? 2 resultados como? Tem 2 questões aí que era só... Por exemplo, vamos lá. A quarta, que é só colocar número, né? Era 1.500, 1.500 alguma coisa, né? Não, ele queria saber qual ele queria saber qual a eficiência máxima teórica, né, dessa usina. Isso, certo? que uma deu 66,7, parece, 6, Pronto. E a outra deu 67,5. Pronto. E tinha aqui a questão 6, né, que é exatamente aquela lá da usina de energia que tinha 150, 20, etc. Essa daqui, né, que assim, você colocou a resposta, dentro da resposta tinha um comentário da correção, né? A relação da correção. Nessa aqui, cabe eu avaliar. Ela é aberta. Então, ela não tem nota porque ainda vou avaliar essa questão. Ela é aberta. A minha dúvida era só isso. A questão chegou para o senhor, né? Chegou, ela está aqui. Certo? Só que ela está aberta porque eu ainda não avaliei. A questão é uma questão aberta, que eu ainda vou analisar de acordo com o percentual, né, da resposta aqui que eu estou esperando, que seja convincente, né, para a questão, certo? Não, tudo bem. É porque Deixa eu ver aqui a segunda tentativa, então. Essa aqui foi a primeira tentativa. Foi. Pronto. Deixa eu ver aqui a segunda tentativa. A segunda tentativa parece que já mudou uma questão. Ele muda, é randômica, né? Então não tem como... Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí aqui a usina... Professor, no caso aí de 2 tentativas, vale a nota maior, é? Eu coloquei com uma nota maior. Eu tive um problema aí na primeira tentativa com essa questão aí de colocar o cálculo que foi usado para achar o resultado, mas aí já estava assim cansado e acabei fazendo só uma tentativa mesmo. Até mandei um e-mail para você explicando. Mas eu vou lhe dizer bem verdadeiro, viu, Rodrigo? Eu estava olhando aqui por cima, né? Muita gente fez segunda tentativa. E muita gente foi ruim na segunda tentativa. Achando que ia melhorar, foi piorar. Eu não fiz porque eu já estava cansado, já era quase 1h da tarde, então... Professor, Oi. É o seguinte, a gente está um pouco... como a gente está iniciando nesse tipo de sistema, né? Eu acho que no caso da USP aqui, para mim, é a primeira vez que eu faço essas provas pelo sistema. Nós tivemos um problema idêntico na prova de segurança do trabalho. Né? De quem? Segurança de trabalho. Foi? Foi, nós tivemos um problema muito grande, porque o professor disse que todo mundo, a maioria das pessoas não atingiram nem 80%. Foi mesmo? E assim, eu fui corrigir depois, quando eu corrigi depois, as questões estão corretas. E o sistema dá como errado. Entendeu? E aí... inclusive nessa prova aí, viu, Jorge? Tinha questões que só tinha 3 abas para marcar qual era a alternativa. E tinha até a letra D e tinha até a letra E. Então não tinha como marcar. Então, ainda mais 20 questões para responder em 1 hora. E tive problema aqui com a questão da inatividade, que o sistema entendeu que estava inativo e aí fez um logout automático do cigarro, eu fui fazer de novo e foi um transtorno.
E lá também, 2 tentativas também? Lá foram 3, né? 3 Eram 3, tentativas. mas você só tinha 1 hora para cada tentativa. Então, eu achei desonesto, porque se a gente tem até 4 horas para responder a prova, tinha que ser o tempo integral, independente da quantidade de tentativa. Porque, A gente pegar... Lá na prova, professor, de segurança, eu só fiz uma tentativa porque eu tinha consciência de que estava correto, né? Pelo que eu tinha estudado, né? Porque eu já tenho uma vivência na área de segurança de trabalho. E aí, quando foi lá, eu fui ver, na primeira tentativa eu só tinha acertado 70%. Aí eu fui fazer a segunda, aí acertei 90%. Eu só fiz, praticamente as mesmas questões. E aí depois o professor ia dizer que a maioria das pessoas só fizeram 80%, 70%, 80%. Isso tá difícil. Entendeu? No caso da minha prova, tem algumas questões que são abertas, que cabe eu avaliar, né? Então, por isso que eu não sei se sai alguma nota para vocês, acredito que não sei. Sai como errada para a gente. Pois é, porque eu ainda vou avaliar, né? Então deve ser isso. Aí quando a gente envia a primeira vez, que sai como errada, a gente pensa que errou a questão. Aí tenta a segunda vez, pensando que não, então eu tive algum erro, então eu vou ver bem que o que foi. A gente refaz, não, é a mesma coisa. Entendeu? É por isso que a pergunta que eu perguntei, que essa pergunta ao senhor, é exatamente por isso. Essa informação eu nunca tive, né? Essa informação do erro, não. Nunca tive. Pois é. Ela aparece lá até com uns códigos, né? Como se fosse um código vermelho. Para mim, se for assim, né? Isso é como errada. Aí as outras tudo normal. E elas essas que era de cálculo, tava com esse código, né? Mas agora que eu estou entendendo que elas são abertas para o senhor corrigir. Né? Para eu corrigir. O sistema já corrige automaticamente, né? Entendi. As outras as que são de marcar automaticamente, porque tá lá, colocar a resposta, e aqui é só número também, né? No caso de só números, ela só vai identificar, né, números que são idênticos, né? E aí, nesse caso aqui, se não me engano, até 2 casas decimais. Vou dar uma olhada. Tá bom, vamos embora continuar aí. Obrigado. Vamos lá, galera. Vamos lá. O último é Alexandre, né? Alessandro, né? Alexandre. Boa noite, professor. Primeiramente, eu fiz a prova aí lá, na minha primeira tentativa, eu olhei, aí isso é uma nota, mas lá não dizia qual que eu tinha errado. Aí depois eu fiz de novo, aí tinha essa questão aí dos cálculos. Eu vi que o senhor já falou aí, né? Sim. Aí o senhor vai olhar, né? Tem como abrir aí, só para tirar minha dúvida aí, por favor? Tem, sim. Só um minutinho. Tem que entrar em contato, viu, William? Tem que ter um requerimento. Tem um requerimento pedindo, né? Tem que entrar com um requerimento pedindo segunda chamada, e aí você tem que anexar os documentos, né, justificativa da falta da prova, certo? Deixa eu ver aqui, é Alessandro quem? Douglas Campeiro de Oliveira. Tá aqui, Alessandro Douglas. Teve 2 tentativas, né? Pelo menos para mim aqui mostra aqui que na segunda tentativa você não foi melhor. Oi? Mostra aqui para mim, na segunda tentativa você não foi melhor do que a primeira, né? Pois é, porque tem uns cálculos, né? Claro. Aí é por isso que eu tô perguntando assim. Aí na primeira era só de marcar, aí não percebi qual que eu acertei, qual que eu errei. Não aparece não, né? Porque assim, Porque aparecem umas coisas verdes, outras não, aí a gente fica na dúvida qual que era certo, qual era errado. No caso da primeira, quando aparece verde é porque acertou, né? No caso da primeira, que é de marcar, vai aparecer verde nos itens que você acertou, né? Pois é, mas não apareceu verde em todas, aí por isso que eu tô na dúvida, né? Fiquei na dúvida por causa disso. Certo. Aí eu fui fazer de novo, pensando tentar melhorar a nota, aí apareceu muitas de cálculo, e aí tá em aberto aí, né? 3 de cálculo, não é isso? Que isso ainda vai avaliar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem 1, 2, 3 para avaliar. Então é porque eu acertei as outras, aí eu tava faltando a avaliação da de cálculo, não é isso? Na de cálculo, isso.
Aí, deixa eu lhe falar outra coisa. Com relação ao grupo, eu mandei mensagem no Siga, mandei mensagem no grupo do nosso WhatsApp, as pessoas não se manifestaram, não. Não sei quem são meu grupo, não. Você não sabe quem é seu grupo? Não sei quem são os integrantes do meu grupo, os outros. Eu Mas sei, eu vi que eu tô no 17, entendeu? Pronto. Mas Mas não, não aparece para você quem são as pessoas, não? Lá? não aparece, eu já mandei mensagem para eles pelo Ah, Siga, mas ninguém se manifesta. pois E é, eu, aí você faz sozinho. Você faz sozinho e aí os demais fica sem nota. Aí você me diz, ó, isso aqui não fez. E aí eu deleto. Tiro, fica só o grupo lá 17 somente. Se for só você, né? Aí fica só você. tá certo, porque até agora eu tô aguardando, eu escolhi um dos 3 temas, aí eu tô aguardando alguém se manifestar comigo até mais tarde para poder enviar, que pode ser Você até escolheu um meia-noite. dos 3 temas? Não é 3 lá, que tem lá. Não. Vamos lá. Lá é um site que você deve escolher apenas um, né? E aí é responder a pegada de carbono. Foi isso que foi dito em sala, né? Ali foi uma sugestão minha. Eu coloquei 3 lá do site para você escolher um, né? Ou não quero trabalhar com nenhum desses 3, encontrei outro que acho mais interessante. Aí você pode trazer o Pois é, outro. eu tô falando, eu escolhi um dos 3 temas, assim, naquele seguindo ali aquela teoria ali Da pegada de carbono. Tu escolheu um dos sites lá, né? isso aí que eu quero dizer. Certo. Que um é só em inglês, o outro é mais Não, interessante. mas todos os 3 são em português. O inglês você pode transformar para português lá no site. Né? Não, sim, mas é porque é melhor mesmo trabalhar com os outros, eu achei. Beleza, sem problema. Aí então eu vou aguardar até umas 11 horas, se ninguém mandar mensagem eu vou mandar sozinho. Tá ok. Que é o grupo 17, aí fica para sábado, né, 17? Acho que não vai dar tempo hoje mesmo, não. Tá ok, então, obrigado aí. Vamos lá, galera, começar pela apresentação, né? Acho que o primeiro é exatamente do Rodrigo, né? Teu grupo. Professor, acabou sendo o primeiro aí, não queria não, mas tudo bem, vida que segue. É bom que se livra logo hoje. E vamos lá, eu vou compartilhar aqui o material que o Rodrigo me mandou. Esse material que tu me mandou já era o trabalho escrito, né, Rodrigo? Você vai compartilhar a primeira página, certo? Que é a capa. E aí eu vou explicar, entendeu? Porque assim, professor, como você disse que o tempo é de 15 a 20 minutos e são muitos grupos, o grupo deu preferência em focar no trabalho escrito e conduzir o trabalho, a apresentação de forma mais resumida, certo? Bicho é cheio de conversa esse Rodrigo, né, mas é bom de palavra. Peraí que eu tô baixando aqui, mano. Não, professor. Eu tô baixando aqui para compartilhar. Eu só acho que o Rodrigo é vendedor. Eu também acho, viu? Só nada, mesmo. E eu acho que ele ainda vende modo solar, viu? Modo solar. O que eu mais detesto é fazer a apresentação. Por mim, eu tô achando que ele tá vendendo gelo lá pra lua. Esse bicho é mala. Não gosto nem de falar, pai. Gosto mais só de ouvir. Conversa, pai. Tem uma coisa aqui, vamos lá, ó. Esse aqui, né, Rodrigo? Exato. Ok. Deixa eu ver se pode quem deixar aí na tá primeira grande aqui. Deixa eu ver aqui. Só fizeram você. Não, é porque tá junto aqui, né? Ana Clara. E tem vou fazer 6? Não, são 6 não, professor, são 5. É porque o nome é grande. Não, mas é 6 aqui, não, ó. Não. Ana Clara do Santo Almeida. Carlos Eduardo. Não, porque aqui é outro. Aqui é outro, né? Não é vocês, não. Tem a vírgula aí, professor. Marvim Barbosa dos Santos Vasconcelos. Pois é, aqui já tem 3. Né? Sim, tá certo. Eu que estou me confundindo aqui. Natália, Lira e Rodrigo, tá certo. Eu que estou me confundindo. Certo? Vamos lá, eu posso passar aqui da capa, como é? Não, então vou começar. Então, assim, o grupo é formado por essas 5 pessoas aí que você falou, né? O grupo seguiu o roteiro que você
disponibilizou, né, que seria, vamos ver aqui, o roteiro desculpa, poxa. Tá, então o roteiro é basicamente o seguinte, né, é o trabalho escrito, né, mais a apresentação. Na parte escrita, temos o trabalho dividido em estruturas, né, como o professor pediu, tem a introdução, tem a metodologia que nós adotamos, tem os resultados, que foi a partir do cálculo da calculadora de carbono, né, do sistema que nós escolhemos, e os argumentos, né, que cada um vai apresentar individualmente, né. Então, nós consolidamos isso em 2 quadros resumos, que foi o quadro resumo comparativo, né, que foi os resultados de cada questionário, e o segundo quadro resumo que vai ser apresentado é as sugestões, né, o que a gente poderia fazer para melhorar enquanto cidadão, né, individualmente, né, porque cada ação é individual, né. Então, no caso aqui, vamos lá, você pode passar para o título, né, que é cálculo da pegada ambiental, focado no viés do seu consumo energético, né, que é a pegada de carbono, né. Então, a pegada de carbono, ela é uma parte da pegada ambiental, né. Então, a pegada de carbono, ela está exclusivamente dependente, né, da pegada ambiental, ou seja, as ações que nós fazemos vai impactar no resultado, que é a pegada de carbono. Então, a pegada de carbono, ela... Meu Deus. Aí, no caso aqui do quadro aqui, Rodrigo, aqui que vocês colocaram, né? Tem o quadro de vocês, né? Queria que você fosse um pouco mais para a parte de cima ainda, antes do quadro, pode ser? Pode ser, sim. Na hora. Certo. A colega Ana Clara, ela vai falar um pouco aí dessa metodologia que nós usamos, mas o sistema que nós escolhemos, ele partiu, né, de uma pesquisa, né? Então, a partir dessa pesquisa, a gente escolheu o sistema de estimativa de emissões de gases de efeito de estufa do Brasil, né? Então, ele é conhecido como SIG Brasil, né? Então, é um sistema brasileiro, né, que já existe desde a década de 70, e ele é uma referência aqui no Brasil. Então, assim, com base nessa metodologia, cada um de nós respondemos a um questionário, né? Então, esse questionário, ele está relacionado aos nossos hábitos, né, do cotidiano, e o que isso impacta, né, que são os consumos que a gente faz, né, no decorrer da nossa subsistência, né. Eu queria, por conta do tempo, queria já que você fosse aí para o quadro resumo, né. Então, aqui, no quadro resumo, eu vou focar aqui no meu resultado, caso... Só pode ir lá para o final, professor? Tem um gráfico. Pode descer lá na última página. Então, só assim, o gráfico é esse ou esse aqui? É esse aí, o primeiro, o azul, né? O primeiro. Então, aquele quadro comparativo lá que dá os resultados individuais de cada um dos participantes, né?
No meu caso, aí eu tive uma pegada de carbono para o valor de 18,62. Deixa eu ver aqui, 18, só ver aqui o nome da expressão. Consumo de dióxido de carbono equivalente, né? Então, para chegar nesse cálculo, a gente respondeu ao questionário que tinha algumas perguntas relacionadas a resíduos, né? Energia e indústria e uso da terra. Então, a partir do meu consumo, né, eu tentei responder da forma mais honesta possível, porque acho que é uma coisa muito importante. A verdade é que todos os colegas aí, né, estão acima da média, né, inclusive eu. Mas acho que isso não é um erro nosso, assim, né? Acho que a gente tem uma cultura de consumo e isso impactou bastante no resultado, né? Estando acima das médias, né? Acima da média local, acima da média do Brasil e acima da média do mundo, né? Eu acho que o exercício mais importante desse trabalho é a gente compreender sobre essa questão aí da pegada de carbono e ter conhecimento e ter mais consciência do que a gente pode fazer, né? Eu, apesar de ter uma atenção muito grande com a questão dos resíduos, né? Ainda assim, meu índice foi bem elevado, né? Então, eu acredito que seja isso que eu tenho a contribuir. Bom, para se chegar... Alguém mais vai falar, Rodrigo, aí? Sim, vai sim, mas todos vão falar, certo? E na parte aí da conclusão, você pode então passar para essa parte de outro gráfico? Não, outro gráfico mesmo. Porque aí os outros colegas vão seguir a mesma rotina, né? Eles vão falar um pouco aí do que compreenderam. E cada um vai falar o seu, né? Vai falar do seu, que compreendeu do seu resultado, né? E quais as sugestões para melhoria, né? Então, assim, vai ficar uma fala um pouco repetida, mas é um resultado que talvez seja quase igual para todos com relação ao que a gente pensa de melhoria, né? Então, assim, uma coisa importante que de cara foi constatado e todos, né, a maioria tem uma necessidade de ter um consumo mais consciente, né? De forma geral, né? Alimentação, a parte de descarte de resíduos, a parte de uso de transporte como meio de locomoção, né? Uma coisa que é interessante é que a gente, no caso do transporte, né? A gente é muito habituado a ter um transporte próprio e a gente não pensa em compartilhar, né? Uma carona, mesmo que seja no sentido contrário da nossa rota, mas isso impacta bastante, né? No meu caso, que fez assim, se ficar bem elevado, foi a questão de viagens aéreas, né? Mas em razão do meu trabalho, né? Não apenas pensando em lazer, né? Mas pode ser melhorado, usar menos serviço de avião, né?
tentar usar por mais tempo um bem material que você tem, independente do tipo que ele seja e do valor que ele, agregado que ele te dê, né? Porque realmente essa questão do lixo, ele impacta o mundo todo, né? É isso que eu tenho a contribuir, e conforme os colegas forem falando aí, a gente pode ir contextualizando o que for necessário, que a gente achar adequado. Ok. Espero que vocês tenham me compreendido e obrigado pela atenção. Aí quem seria o próximo? Acredito que pode ser a Ana Clara. A gente pode seguir a ordem alfabética aí do quadro resumo. Sou eu. Vamos lá. Eu vou para onde, Ana Clara? Lá pro começo, é? Pode deixar aí nesse gráfico mesmo. Pronto, tá certo. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre como foi feito o desenvolvimento do nosso trabalho. Como o Rodrigo disse, a gente usou o SIG Brasil e a gente respondeu uma calculadora de carbono para entender melhor como está funcionando a nossa pegada de carbono. E, tendo visto esse cálculo, dá para entender bastante como pequenas ações do nosso dia a dia acabam tendo um impacto maior do que a gente imagina no meio ambiente. Como, por exemplo, o uso de transportes que emitem gases poluentes e até mesmo alguns consumos que acabam passando do limite, digamos assim. E com os nossos resultados, também foi possível a gente ver que a gente acaba tendo uma contribuição maior do que a gente imagina. O meu resultado foi de 12,13 e eu acredito, as minhas sugestões seriam justamente essa questão do transporte, de diminuir o uso de transportes que emitem gases poluentes no dia a dia, porque às vezes, quando a gente vai fazer um trajeto pequeno, a gente acaba por preguiça querendo usar o transporte, até mesmo por ser mais prático. Mas eu acho que essas pequenas atitudes, ações do dia a dia, teriam um impacto grande, cada um fazendo a sua parte, claro. E também o consumo consciente de energia, como, por exemplo, evitar deixar eletrodomésticos ligados na tomada, ou deixar lâmpadas em excesso acesas, mesmo quando não tem ninguém em casa. E eu acredito que se cada um fizer a sua parte, mesmo que sendo pouco, isso acaba tendo um impacto positivo no meio ambiente. E aí o meu colega que vai falar agora vai complementar mais sobre isso. E obrigada pela atenção. Certo. Quem é o próximo? Opa, professor, sou eu. Boa noite. Eu vou pedir, começando aqui, pedindo uma desculpa aqui, porque minha voz está um pouco ruim, então peço um pouco de atenção. Como a amiga já tinha falado aí, né, sobre como nós, com pequenas situações da nossa vida, já podem criar uma pegada de carbono, na calculadora que eu fiz, ela tinha também a mesma que deles, né? Tinha uma questão que falava sobre os transportes, andar de transportes, quantas pessoas moram na sua casa. E eu até acredito que por conta dessas nossas respostas, talvez nosso consumo individual tenha ficado muito alto. Mas, como posso dizer, nossa pegada ficou um pouco assim alto por conta dessas pessoas, das nossas pessoas que nós convivemos dentro de casa e tudo. E pequenas ações do nosso dia podem criar essas coisas. Por exemplo, aqui, o desperdício de alimento que sobra às vezes, como ela disse mesmo aí, materiais que ficam na tomada ligada assim, sem necessidade. Por exemplo, uma TV ali ligada, não tem ninguém assistindo, mas ela tá na tomada ali, ela já consome alguma coisa, cria essa pegada de carbono e tudo. E na minha, eu tinha botado... Professor, você pode abaixar o slide lá pro final? Posso. Aí. Nas estratégias que eu tinha colocado, eu coloquei a técnica de compostagem. Ou seja, de materiais de alimentos que sobram, você pode pegar eles e usar para compostagem.
E também eu queria também dar a ideia de, tipo, sugestão, né? De materiais que você não tem mais, mas que você pode reutilizar. Por exemplo, garrafa. Tá ali jogada, você pode pegar ela, reutilizar ela, fazer um jarro de planta, ou mesmo, até mesmo algo artesanal. Que aí já economiza muitas coisas assim. Também na questão de, tipo assim, eu tenho uma geladeira. Por exemplo, aqui na minha casa, tem uma geladeira que ela queimou, né? Não presta mais. Aí a gente pegou o freezer dela e transformou em uma espécie de jardim. Colocamos, a gente faz plantação nela e tudo. Aí, quando a gente quer ou não botar ali como pode dizer? Uma espécie de comida, por exemplo, um cheiro verde. A gente plantou esse cheiro verde, aí às vezes quando sobra ali uma borra de café, nós pega, coloca lá dentro, que vai fazendo a compostagem. Em vez de simplesmente jogar fora, a gente reutiliza essas coisas para ajudar o meio ambiente, entendeu? E usar o consumo consciente mesmo de energia, das coisas de comida e tudo. É isso aí que eu tenho para falar. Passar a fala aí pro próximo colega. Obrigado pela atenção. Certo. A próxima? Boa noite, professor. Nardelli. Certo. Boa noite, pessoal. Comentar aí, fazer um breve complemento aí do que os colegas fizeram aí. E, professor, você pode subir naquele próximo, primeiro, acho que é o primeiro gráfico lá. E fazendo um breve comentário sobre... Não, professor, é o outro lá de cima mesmo. Então, a tabela, né? A tabela. Isso, a tabela, Essa daqui? Isso. Fazendo um breve comentário aí sobre o que os colegas falaram, né? A gente tem aí a questão dos resíduos, energia, indústria, uso da terra, e aí temos aí o consumo total por cada indivíduo, né? E esses consumos, a gente pode observar isso aí através da questão do próprio resíduo, do dia a dia, né? Que nós temos hoje os resíduos de dia a dia. Nós temos aí, por incrível que pareça, ainda existem muita situação muito decadente aqui no Brasil, que é a questão dos lixões, e que fazem as coletas do nosso dia a dia, e em muita cidade ainda vai parar esses lixos nos lixões, né? Que faz as coletas e vai ser jogado nos lixões. E esses lixos, eles geram vários tipos de toxicidade, né? Sem falar que muitas pessoas tocam fogo. Aqui na minha cidade mesmo, hoje, a gente presencia isso. Como eu não moro próximo, mas eu fiz um trabalho há tempos atrás lá e presenciei uma situação que aquilo ali não é uma situação de ser humano, é uma situação totalmente decadente. O pessoal fazendo coleta de lixo de resto de comida para comer, crianças e catando do próprio lixão, catando aquelas comidas, várias coisas, além de comida, roupa, aquelas coisas, que ali, além do lixo normal, vai o lixo biológico, né, que é dos hospitais, lixo sanitário, e isso podendo causar vários tipos de doença, e sem falar na questão dessa questão da emissão de gás, a gente tem vários tipos de gases ali. Então, hoje a gente está sujeito a isso. E a gente tem resto de alimento, tem papel, tem todos os tipos de lixo sólido. Isso falando na questão dos resíduos, né? E aí, esses resíduos que são gerados pela gente, que são coletados e jogados nesses lixões que não jogam em outro lugar, vai para lá. E aí a gente tem essa tabela, a gente pode observar aí a variação dessa tabela, que uns consomem mais, uns emitem mais, outros menos, mas a gente pode observar, em comparação com o outro, que no final do total de cada um, a gente pode observar que estamos muito acima da média tirada pelo país, né, e pelo Estado. Se a gente for observar dessa forma, a gente está muito acima da média. Ou seja, a gente está concorrendo diretamente. Por quê? Porque nós ainda não se adequamos a esse novo momento, posso dizer assim, que é essa questão do meio ambiente, né?
E isso aí está causando esse desgaste todo. Aí a gente tem a questão, levando para a questão da energia e da indústria, a gente pode observar que a gente está também ainda diretamente, agora eu acredito que daqui futuramente a gente não vai estar assim tanto, mas ainda vai estar ainda sujeito, né? Porque a questão da energia e a indústria, que é diretamente, hoje a gente tem a questão solar e tem a eólica, tem esses meios que estão amenizando essa situação. Mas a gente tem ainda a questão da gasolina, do diesel, que ainda está sendo diretamente utilizado, e isso contribui muito para essa questão. E nesse caso, hoje a gente tem o que é questão que, ao mesmo tempo, eu estou falando isso, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão de amenização, que é a questão dos veículos elétricos. Tem os veículos elétricos, hoje você tem, está tendo os carros elétricos, ainda está um custo um pouco alto, mas ainda já está, isso já é alguma coisa, e a gente já tem como se sobressair dessa situação. E além dos carros elétricos, a gente tem bicicleta elétrica, ou seja, tem vários outros meios que dá para a gente se suprir em cima dessa situação e tentar reverter esse momento. E aí, isso tudo gera esse desgaste que muitas pessoas ainda não entendem. Isso a gente tira pela essa questão da avaliação de cada colega aí que a gente está observando nessa tabela. Então, a gente tem essa grande variação. E é isso, professor, é sobre isso. Queria só fazer um complemento aí, professor. Sobre essa questão aí do uso da terra, que o uso da terra nada mais é do que a forma que a gente ocupa e utiliza, né, os recursos naturais, né? Então, é o mais importante dessa cadeia toda, né? Então, se a gente conseguir, enquanto humanidade, conseguir aperfeiçoar esse uso da terra, né, e usar sem que seja em excesso, só para ter um retorno econômico, principalmente, eu acho que os outros índices, né, que é energia, indústria e de resíduos, eles tendem a melhorar também, né, a se aperfeiçoar também. Mas eu acho que o grande X da questão, de modo geral, que mais impacta é o uso da terra, né? Então, foi legal essa atividade, porque não foi só apenas fazer um exercício para saber o índice, né, de pegada de carbono. A gente precisou compreender o que é o uso da terra, o que é energia e indústria, o que são resíduos, né? E é uma coisa muito legal, assim, né? Com esse curso a gente tem mais facilidade de pesquisar mais a respeito e compreender melhor, né? Valeu, obrigado, Rodrigo. Aí tá faltando só o Marvin, né? Falou não. Tem que ser breve, viu? Pelo tempo, viu? Certo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, eu vou estar ficando com a conclusão aqui. Bem, só uma correção, professor. No meu gráfico, ele está bem elevado, porque eu tinha passado para o Rodrigo um cálculo que eu fiz ali só para testar a calculadora, né? Então, depois eu corrigi e mandei para ele, só que já era muito tarde. Ele já tinha enviado o arquivo para o senhor. Certo. Mas, como os colegas aí bem falaram, o excesso do carbono na atmosfera, ele vem causado o efeito estufa, né? É bem preocupante. Ele age mais ou menos ali como um cobertor de calor excessivo ali. Aí isso gera o aquecimento global, as queimadas, essa troca do clima, né? O clima no mundo anda meio doido esses dias. Então, eu venho trazer uma nova alternativa, que eu aqui os colegas não falaram tanto, mas eu acabei pesquisando mais, porque eu sempre gostei da natureza, sobre plantas e etc. Bem, como todos sabem aqui, as árvores elas têm um papel imprescindível no nosso mundo. Nosso mundo respira pelas árvores,
Então, ela, só para dar uma básica resumida, ela puxa o CO2 da atmosfera e libera o oxigênio para nós. Muita gente aqui acha que as árvores, elas fazem isso pela folha, principalmente pelas folhas, né? Mas isso é uma visão meio errada, já que muito dessa pegada de carbono, ela é trocada, podemos assim dizer, né? Porque basicamente a árvore, ela puxa o carbono para ela, libera oxigênio, mas ela faz isso principalmente pelas raízes. Então, seria bem interessante falar isso, né, para o pessoal que acha que são as folhas que fazem esse papel, principalmente, mas não. Para dar uma ideia mais concreta, seria interessante eu falasse, por exemplo, que uma árvore, ela acaba resumindo em até um ano, cerca de 22 quilos de carbono, mais ou menos. Se a gente fizer uma conta mais simples, uma conta simples de multiplicação, a gente pegar uma árvore grande e ver quanto ela pega de carbono ali, quanto ela elimina, podemos assim dizer, dá mais ou menos 1 tonelada de dióxido de carbono da atmosfera. E é justamente por isso que o pessoal usa, né, a reflorestamento para acabar com o desmatamento e etc. Mas é claro que nem toda árvore é igual. Algumas mais jovens e com rápido crescimento tendem a comerem o carbono mais rápido. E algumas que são menores e não têm um crescimento tão elevado são um pouco mais demoradas. Logo, eu acho que seria uma boa iniciativa e econômica, que a árvore não é tão cara assim para você ter ela. Inclusive, na minha rua, um dia desse, tinha um pessoal doando assim para o pessoal plantar, coisas desse tipo, iniciativa, né? E muitas vezes a gente ignora o papel que as árvores fazem ao nosso redor. Por exemplo, uma árvore, quando ela é bem posicionada ali num lugar de sol, ela atua até como um refrigerador natural, reduzindo a temperatura do local. Então, eu acho que seria uma boa a gente ter essa visão nova das árvores, como elas impactam diretamente e indiretamente nossa vida, né? Com decoração, por exemplo, tem muita gente que gosta de decorar a casa com um jarro, um quintal com uma árvore, coisa desse tipo. Eu acho que essa foi minha conclusão. Eu também, como o Rodrigo disse, eu gostei bastante desse trabalho, por exemplo, pesquisar sobre essas coisas que eu nunca tinha pesquisado, o impacto ambiental que a gente faz ao nosso redor. Mas é isso. Acho que é isso. Obrigado, Marli, né? Eu vou encerrar, Rodrigo. Vai bem rápido. Vai. Não, só para ratificar o que o colega disse, é que o plantio de árvore, ele impacta bastante no sentido de melhorar o nosso índice, né? Então, uma das perguntas lá do questionário perguntava quantas árvores você plantou nos últimos 10 anos. Então, é uma questão que particularmente me impactou bastante, porque eu não recordo de ter plantado uma árvore, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Deixa eu só entender. O que vocês usaram foi esse aqui, né? O SIG, né? Brasil, né? Onde é que faz o cálculo aqui? Sabe informar, Rodrigo? Onde é que vocês fizeram o cálculo? Lá no final, professor, pode descer. Pode descer? Pode, lá no final, pode ir. Aí, ó, na sua casa. Aqui, é? Faço o cálculo, isso. né? Okay. Isso. Bom saber, porque aí eu vou também, né, colocar, não conhecia. Okay. Aí ele tem parceria com o G1, né? Tem. Ele vai pro link do G1 aqui. Vai. Okay. Eu fiquei, assim, nós ficamos bem surpresos, porque é um sistema que já existe desde 1970, né? E ele foca em políticas públicas, estudos, né? Muito legal isso aí.
Certo, tá bom. Obrigado aí pela apresentação, tá certo? Agora vamos para outra equipe. No caso aqui, a outra equipe é a equipe número 10, né? Composta aí por Adinoel, Gabriel José, Francisco das Chagas, Verbena e João Otacílio. Certo? Eles se encontram aí para a apresentação. Professor, boa noite. Boa noite. A gente é o grupo 10, né, não? Pois é, a gente vai seguir essa ordem aí que ele aparece para mim aqui, ó. Vou compartilhar aqui com você, ó. E não é a ordem 1, 2, 3. Mas a gente não tá pronto não, professor, viu? É mesmo? Eu mesmo não tô pronto não. Vou ser sincero com o senhor. Nenhum de nós está pronto. Eu não nego não, viu? Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês até para sábado, né? Então. Sim, senhor. Deixa eu perguntar aqui logo o grupo. O 11 tá preparado aí? Carlos Vinícius, Alisson, Otávio, Carlos Aurélio, Jefferson. Eu acho que essa questão aí da numeração do grupo causou uma confusão, né? Porque a gente já se preparou. Tá, professor, tá pronto, sim. né? O 11 tá ok já. Tá, o 11 tá ok? Tem como O 11 tá compartilhar? ok já. Quem vai Eu acho que o Otávio mandou um e-mail pro senhor aí com... Deixa eu olhar aqui. Grupo 4. Não. Não mandou, não. Otávio, tu tá online aí, tá? Ele tava falando comigo agora no grupo de WhatsApp. Aí ele vai reenviar aí, professor. Tá certo. Mas se quiser compartilhar aí, tem problema não. Vocês compartilham aí, eu saio daqui do compartilhamento. Professor, essa plataforma ela não permite a gente compartilhar. É mesmo? Não permite. Mas o semestre passado o pessoal compartilhava. O semestre passado o pessoal compartilhava. Tudo aqui. Permite sim, eu testei aqui e ele ia aceitar. Permite. Permite, não permite? Então é só o lugar mesmo que eu não. Eu vou tentar aqui, eu vou tentar. Certo. É um minutinho aqui que eu tô abrindo o computador. Certo, tudo bem. Carlos Aurélio já tá compartilhando aí. Tá, tô vendo aqui. Eu consegui.
Pode compartilhar a tela toda, Carlos Araújo. No lugar de compartilhar somente o arquivo, tu bota a tela toda, que aí fica melhor. Peraí. Saiu aí? Saiu a tela? Saiu. Pronto, tá todo mundo vendo aí? Sim, sim. Beleza. Aí quem vai começar aí é o É o Alisson. Alisson. Baixa aí, Alisson. Não estou escutando o Alisson. Tem mais de uma pessoa com o microfone ligado. Deixa eu ver. Alisson? Tá dando interferência, parece que tá chegando um helicóptero aí. Só o Alisson. Só tem o Alisson e eu ligado. Não tem outra pessoa não. Alisson? Então deve ser o fone dele lá, o áudio dele. Oi. Pronto. Consegue me ouvir? Sim, sim. Então, professor, boa noite a todos. Eu vou iniciar apresentando aqui nosso grupo. É formado por mim, Alisson de Andrade, Carlos Aurélio, Carlos Vinícius, Jefferson Queiroz e Otávio de Matos. Bom, a gente está falando sobre a pegada de carbono. Pegada de carbono é um indicador ambiental que mede o total de gases de efeito estufa emitidos por nós seres humanos. A gente se vê muito a questão de cientistas, ambientalistas batendo nessa tecla, porém a gente só consegue ter uma noção melhor do impacto que realmente causamos quando vamos estudar o assunto assim a fundo, né? A plataforma o site que foi utilizado por nós foi a SOS Mata Atlântica. Lá fala em relação à questão do consumo de energia, utilização de transportes e consumo de gás também. Então, como já foi dito, né, o pegada de carbono mede a quantidade de gases de efeito estufa, e os gases são principais responsáveis pelo aquecimento global. E aí os meus colegas vão falar um pouco mais sobre o assunto. Ainda é tu, Alisson, na próxima página aí do slide. Quem está compartilhando é o Carlos, não é isso? É o Otávio. É o Otávio? Essa próxima página é o Otávio. Não, porque assim, quem está compartilhando o arquivo, né? Porque acho que a pessoa que está compartilhando, ela deve estar apresentando e não está mostrando a forma de apresentação. É o Marcos Aurélio, Carlos Aurélio, aliás. Pronto, Tá certo, aqui a introdução, né? Isso que o Alisson já falou, né? Então vamos falar agora sobre a metodologia aí. Metodologia aí com o Otávio. O senhor está me escutando, professor? Sim, sim. Então, a metodologia que a gente utilizou, a calculadora, o Alisson já falou, que é a SOS Mata Atlântica. E essas são as categorias que a gente avaliou, né? Que é a energia elétrica, o gás de cozinha, o transporte terrestre
e o transporte aéreo, né? E resumindo um pouco do que os outros colegas vão falar adiante aí, tem uma mudança muito significativa do consumo que todo mundo calculou no site. Ele vai de um número muito pequeno para um número muito grande, né? Que se eu não me engano, o Carlos vai apresentar depois. E eu quero dar um exemplo disso aí, porque, como por exemplo, vai de região para região também, né? Por exemplo, acho que um dos meninos aí mora na capital, e isso interfere muito no consumo desses gases, né? Aí, por exemplo, eu moro numa cidade mais pequena, de 30 mil habitantes, em comparação com Teresina, e isso já muda o resultado do cálculo também, né? É uma diferença enorme. E, por enquanto, é isso, a minha parte. Aí o Jefferson vai apresentar mais o resultado individual de cada um, né? E resumindo também, o resultado ele foi feito por cada pessoa, que eu acho que o Carlos também vai apresentar a sugestão de como diminuir o consumo. E é isso. Estão me ouvindo aí? Sim, já. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Vou falar aqui um pouquinho sobre a questão dos resultados individuais, mas eu vou focar principalmente no meu, né? Como o nosso colega falou aí, a Fundação SOS Mata Atlântica, e usa as categorias, 4 categorias que ele usa, né, para fazer essa medida. Consumo de energia elétrica, o gás de cozinha, transporte terrestre e aéreo, como ele falou. E no meu caso, realmente, o nosso grupo, ele deu um certo equilíbrio na questão que o site classificou como menor emissor. Realmente, nosso grupo foi interessante. Teve um membro que deu uma oscilada, mas a maior parte do grupo manteve um certo equilíbrio ali, na categoria de menor emissor que o site classifica. Eu vou perguntar depois o Carlos e o Vinícius por que ele foi o ponto fora da curva, né? Mas tudo bem, pode continuar aí, Jeff. Aí, no meu caso, meu resultado individual deu 0,75 toneladas de dióxido de carbono no ano, né? E o meu foi mais focado na questão da energia elétrica e transporte. O site me deu algumas soluções para melhorar isso. Uma delas foi a aquisição de painéis solares. É uma coisa que eu já estou providenciando. Já está comprado, né, no caso. Aí isso daí já vai ser um ponto positivo para mim. Transporte. Realmente eu faço pequenos deslocamentos aqui no meu bairro, e realmente uma bicicleta iria ajudar bastante. Eu até tenho, só que ela estava sem freio e acabo não usando ela. Uso mais a motocicleta e o carro. Mas também já é outra coisa que eu estou providenciando. E ele também falou sobre a questão do deslocamento de carro quando inevitável. Realmente essa questão aí já não dá para me fazer uma redução. Um pouco, mas até pelo fato de eu estar classificado como menor emissor. Aí, quando está já nesse padrão, né, eu acredito que já fica um pouquinho mais difícil de melhorar resultados. Mas, de qualquer forma, já estou providenciando essa melhoria. A nossa plataforma ela não falou sobre outros que eu vi a apresentação na passada, que é alimentação, e tem um que com certeza minha nota iria piorar. Iria piorar bastante se tivesse vindo à tona, né, nesse site, que é a questão do carvão. Eu utilizo muito carvão vegetal aqui em casa para churrasco, né? E com certeza isso iria piorar minha nota.
mas não foi o caso aqui e vou providenciar melhorar o possível, dentro do possível. Nosso outro colega aí vai falar da próxima parte. Boa noite a todos, primeiramente. Então, vou falar aqui da análise comparativa, né? Então, como já foi falado, né, que a pegada do carbono, né, ela vai nos situar justamente sobre essa questão da produção, né, de gases do efeito estufa, né, por indivíduo anualmente. Então, ela vai te dar essa noção, né, de quanto que cada pessoa ela produz, né, de gás do efeito estufa durante um ano, certo? Respondendo ao questionário, né, depois de todos responderem ao questionário, passarem as informações para nós, a gente compilou, né, e fizemos esse gráfico comparativo, tá certo? Então a gente observou aí que 4 dos membros do grupo, né, foi teve bastante próximo o resultado um do outro, né? Dos 5, né, são 5 pessoas, dos 5, 4 eles ficaram com a pegada de carbono inferior a 1 tonelada de CO2 por emissão anual. Então para esses 4 integrantes, né, os principais fontes de emissão de gás, né, foi o gás de cozinha e o transporte terrestre, ou seja, eles consumiram mais o GLP, né, e o transporte terrestre pode ter a utilização de moto ou carro, alguma coisa nesse sentido, né. E em relação a um dos componentes, né, que foi o que teve foi o maior emissor, vamos dizer assim, que chegou a 17,39 toneladas de CO2 por emissão anual, que foi o nosso amigo Carlos Vinícius. Bom, eu acredito, eu não cheguei até por ter perguntado para ele, mas eu acredito que talvez seja pela utilização de automóvel, né? Talvez muitas viagens, alguma coisa nesse sentido. Porque, em comparação com a minha, né, eu moro em Teresina, mas eu trabalho em Timon. Então, aqui a distância da minha casa, onde eu moro em Teresina, até a escola que eu trabalho em Timon é em torno de 21 quilômetros, né? Então, mensalmente, né, eu faço aí em torno de 1.000 quilômetros só nesse percurso, né, de ida e volta todo dia. Então, mas a minha moto é uma motozinha econômica, eu gasto pouco combustível. Então, o que impactou para mim, né, foi justamente a questão do combustível, da energia elétrica, né, e do gás de cozinha também, certo? Em relação ao Carlos Vinícius, eu acho que talvez por ele utilizar carro, né, eu não sei qual o modelo também, isso pode ter impactado aí, ter feito com que a emissão dele tenha sido bem superior em relação aos outros 4 componentes, né? Aí a gente pode ver pelo gráfico que ele está aí, ó, a maior taxa aí, 17,39, aí logo em seguida vem o Jefferson com 0,75, abaixo sou eu com 0,54, o Otávio com 0,30 e o Alisson com 0,17. Então, o Vinícius aí foi bem expressiva aí a produção de gás de estufa, né? Então, assim, analisando apenas os valores menores, observou-se que a média do grupo é de 0,81, né? Olhando apenas para os valores menores, né? 0,81 toneladas de CO2 emissão por ano. Uma taxa que foi considerada baixa. Os menores valores estão ligados ao baixo consumo de energia e o uso de transporte não motorizado, destacando aí o transporte individual como a principal fator de impacto. Então, como eu tinha falado antes, né? Tem componente do nosso grupo que falou aí que mora em cidade do interior, com a população pequena. Logicamente que a cidade deve ser bem pequena, o perímetro da cidade deve ser bem pequeno, né? E isso vai impactar na questão da produção de CO2, né? Mesmo que utilize automóvel ou moto, mas isso vai fazer com que essa variação aconteça, tá certo?
E basicamente é isso, professor. A gente faz a comparação, né? Entre 4 componentes aí, ficou com a média abaixo de 1, né? E somente um componente do grupo aí foi que se destacou aí expressivamente em relação ao... E aí, Carlos Araújo, como é que você fez essa média aí de dióxido de carbono toneladas? Professor, a gente utilizou um aplicativozinho foi até um componente aqui da nossa equipe que fez, né? Acho que ele tem um curso aí E aí não foi uma média aritmética não, né? Então... ele fez um programazinho aí e a gente coletou os dados lá do SOS Mata Atlântica e aí ele formulou essas médias aí, esse gráfico para nós. Foi? Porque se for fazer a média aritmética aqui, como o Carlos Vinícius deu um alto, né, tonelada de carbono dele, né, a média ficaria em torno de 3,8. Mas aí aquela média de 0,81 é só em relação aos quatro, pegando os valores mais baixos. Mas também não dá certo porque o máximo é 0,75, então não pode ultrapassar o máximo. A média também não bate. Matematicamente não bate. Entendi. Porque o máximo é 0,75, então tem que estar abaixo de 0,75 e acima de 0,17. Se você fazer a média dos 4. É verdade mesmo. Agora que eu tô pensando, não bate. Realmente, professor. Talvez foi algum problema no momento do aplicativo fazer esse cálculo da média. Interessante, eu não tinha observado isso, de fato. Certo? Pois bem, galera, obrigado aí pela apresentação, tá ok? Eu ainda. O Carlos Vinícius? Tá certo. Então vamos lá. Rápido, porque nosso tempo tá curto. Meu vai ser ligeiro, bora. Professor, você vai botar a lista de presença não, né? Botei. Já. Já tá no chat aí. Rocha eu. Pessoal, os demais não vai dar tempo, certo? Os demais vamos deixar para sábado e segunda, tá certo? Então vai ser sábado e segunda, a gente vai começar já nas apresentações. Logo no sábado eu vou começar pela ordem certa aqui. Eu vou olhar aqui, tá certo? Tanto o Eduardo, vou começar pela ordem certa. 2, 3, 4 e a gente vai, tá certo? Professor, posso dar uma sugestão? Diga. O senhor pode encaminhar o e-mail aí para os grupos, ou então para o cabeça-chave aí de cada grupo, só para ratificar quando vai ser quanto que tem que estar preparado, entendeu? Para não ter nenhum assim, eu vou encaminhar via Cigar, né? A notificação lá, né, das apresentações, que aí vai para todo mundo. Porque eu não tenho como enviar aleatoriamente só para quem é a cabeça, né? Não consigo identificar. Então, vai ser para todo mundo a notificação via Cigar. Certo? Vamos lá terminar aqui. Agora sou eu, bora. Essa parte. Professor, quem fez o aplicativo fui eu. E eu vou estudar essa fórmula para esse outlier aí. O que é que significa mesmo? Eu tenho a impressão que é porque houve uma falhazinha que acho que foi o Carlos Aurélio que enviou o dado dele 2 vezes e provavelmente ele calculou levando em consideração a outra conta do Carlos Aurélio, que na verdade era para desconsiderar só o meu, que foi fora do padrão, e o resto fazer pela média. Se eu não me engano, dele era 2, aí estava dividindo por 5, por isso que ficou 0,1. Pode ser. Dele é 2,5, se eu não me engano. Então foi por causa disso. A gente criou um aplicativozinho para a gente ficar mandando os dados, aí deu esse bugzinho. No final da tarde a gente estava debatendo como é que ia fazer isso aí, mas acabou ficando essa falha aí na apresentação. Inclusive, se você me permitir, a gente vai mandar novamente o trabalho fazendo essa correção aí, que eu acho que deve ter isso aí lá na... Tem, é permitido lá, tá aberto, se não me engano, até as 23, né? Tem que ser hoje. Nós vamos fazer essa correção aí, porque deve estar lá também. Marcos Aurélio, passa aí o slide, minha parte aí, Carlos Aurélio. Quem é que está com... É o Carlos Aurélio mesmo. Passa aí para eu apresentar minha parte. Vai para o slide 7. Rapaz, me esqueceram. Acho que... Era que ele foi jantar. Não.
eu ver o que ele tá apresentando. Eu tô aqui, eu tô passando, mas não tá. Eu tô aqui, ó. É porque não aqui tá é o na forma de seu. apresentação, mano. Tu tem que ir lá, tu tem que ir lá no... Pera aí, só um instante. Deixa eu apresentar o meu aqui, tá aberto. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Tu compartilha daí? Não, não deu certo o meu, não adianta. Compartilha de novo, então, Carlos. Vou tentar aqui de novo. Ô, rapaz. Tá passando, não. Apareceu? Apareceu aqui. Vai, lá no 7 agora. Tá aparecendo. Pronto. Deu de novo. Sugestões personalizadas, né? O Alisson, a sugestão foi substituir o fogão a gás por fogão de indução elétrico, ampliar os trajetos a pé, como ele mesmo falou, de bicicleta, ou então se organizar para ir de carona, né, para economizar combustível. O do Otávio foi a mesma coisa, porque eles também um dos fatores que ele utilizou muito foi o fogão a gás, né, para usar chaleira elétrica, Wi-Fi, né, reduzir ventilador, priorizando ventilação natural e utilizar o transporte motorizado para quando realmente for necessário. O Carlos Aurélio houve a mesma coisa com relação ao gás, compartilhar carona com os veículos e monitorar o consumo elétrico com aplicativo para identificar o maior gasto, né? Foi uma sugestão que foi dada lá pelos nossos debates e aí, pelo nosso aplicativo. Pode passar aí mais um aí? Passei, apareceu não? Pronto, apareceu. Beleza. Vamos lá, o meu, professor, é o seguinte. Eu acho que esse site aí tá com um errozinho, viu? Porque a minha distância é muito grande e eu rodo por dia uns 100 km por dia, mais ou menos. Juntando tudo, 70 e 100, que eu moro no Morros e trabalho lá no Polo Industrial Sul. Aí de carro? Eu vou de carro, mas só que o meu veículo, ele é híbrido plug-in. E lá tem a opção de veículo híbrido plug-in e não diminuiu nada, ficou como se utilizasse a gasolina mesmo, na verdade eu só uso energia elétrica. Mas como eu não quis mentir lá no negócio lá, porque eu queria ver o tanto certo mesmo, eu fiz e refiz várias vezes e tá dando isso aí mesmo, né? Fugiu fora exatamente porque eu moro muito distante do trabalho. Né? Aí a sugestão foi adotar pelo menos um dia de trabalho remoto por semana para reduzir o consumo de combustível, né? Ou então fazer um fluxo de carona com um colega que mora próximo, faça uma rota semelhante. E avaliar a mudança para um veículo híbrido elétrico. Ele colocou isso aí, né? Mas na verdade meu carro já é. Então podia ser que diminuísse bastante aí se eu colocasse, se lá no site tivesse a opção de colocar. Eu acho que o site está calculando errado isso aí. O site do que vocês escolheram, né? O SOS Mata Atlântica, né? A gente optou por ele porque era o site que mais conhecido, assim, que pode representar mais. O primeiro lá era um da Europa, totalmente desalinhado com o que a gente vê aqui. E o outro era o SOS Mata Atlântica, foi o que a gente optou, né? Voltou lá. E o Jefferson, para diminuir e avaliar a viabilidade de instalação de painéis solares, né? Identificar trajeto de carro que possa ser substituído por transporte público, bicicleta ou caminhada. E no deslocamento inevitável de carro, priorizar o compartilhamento de veículos. E tem a penúltima página, a última aí. Conclusão, né? Nós precisamos de consciência individual, né? Que o transporte fóssil, veículo que funcione a gasolina ou o fóssil, né? Pesa muito e pequenas ações somam, né? E é isso aí, muito obrigado, gente, aí, pela atenção, pela paciência. E, professor, a gente vai fazer aquela correçãozinha lá no trabalho e vai mandar de novo, viu?
Beleza, sem problema. Pessoal, assim, muito obrigado aí pela apresentação, né? Só deu para apresentar 2, né? Então, no sábado, tentar ser breve, né? Então, para a gente ter tempo que pelo menos 5 equipes se apresentem no sábado, certo? E as outras demais, né? Tentar para outra segunda-feira. Aí, se não der tempo nas demais, a gente bota mais um dia, né? Para encerrar, tá certo? A gente também pede isso aí, porque como foi a primeira apresentação desse tipo de trabalho, além da gente ter sido pego assim de surpresa assim que a gente apresentar hoje, pelo número de nosso grupo, aí a gente ficou meio... Não se planejou bem e acabou tendo esse atrasozinho aí de... Mas não foi só por causa de você, não. É por causa... Isso aqui é normal mesmo. Nem pela outra equipe, nem... Faz parte, né? Porque teve muita pergunta também da prova, do trabalho, etc. Então, isso faz parte da primeira interação, né, de aula, né? Uhum. Mas a gente tira nas próximas, né? Nos próximos dias dá para a gente tirar, sem problema nenhum. Qual a possibilidade de você iniciar mais cedo? Eu dou aula, tem uma aula de 8 às 10, aí agora mesmo eu tenho uma outra aula de 8 às 10 da noite, né? Então tem uma aula 8 às 10 da manhã. Por isso não dá para começar no sábado mais cedo. É muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro não, é muito trabalho. É isso mesmo, faz parte. A pessoa já estava no ponto de apresentar o meu aqui, rapaz. Nossa, era O rápido. pessoal pensa que o professor ganha dinheiro, professor. Trabalho a gente ganha, isso aí sem dúvida. Demais. A gente trabalha em casa e trabalha no espaço mesmo. Né? Ora, não. Oi, galera. Sim, vamos lá, João. O João Gabriel quer perguntar aqui, tá com a mão levantada, está aqui com o braço doído. E professor, poderia redirecionar o meu grupo para segunda-feira seguinte, por causa que no sábado eu não vou poder estar apresentando. Qual é o seu grupo? Eu não o sei número, tu lembra? O grupo. Eu tu lembra o número? João Gabriel. Não, o número, porque aí... Eu não sei. Dependendo do número, acho que vai cair na segunda-feira mesmo. Deixa eu ver aqui então, peraí. João Gabriel, é? Isso. É o 15, vai acabar caindo na segunda-feira mesmo, porque eu vou começar pela ordem agora. 2, 3, certo? Os que apresentaram já, né? No caso 1 e o 11, esses já estão fora, né? Esses já se livraram, né? Já os demais, a partir de sábado, eu começo pela ordem, certo? E aí, quem não conseguir apresentar na segunda, ou quem conseguir apresentar no sábado, a gente tenta botar na segunda. Ok? Pois, galera, então um abraço. Eu vou ter que encerrar, que eu já vou para outra sala. Então, aí segunda-feira, ou sábado, a gente dá continuidade, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite.